Olá, pessoal do ForLab! Vocês já pensaram como a tecnologia cada vez mais impacta a nossa vida em cidades? O conceito de cidades inteligentes, ele vem para nos ajudar a utilizar a tecnologia de forma mais consciente no desenvolvimento de projetos para os espaços urbanos. Então, se você quer saber mais sobre cidades inteligentes, vem comigo. Eu sou a Estela Hiroki, eu pesquiso projetos de tecnologia pelo mundo para tornar as cidades com espaços muito mais inteligentes e para a gente viver com a tecnologia de forma mais sustentável. Então, nessa série de 2 vídeos, nós vamos abordar os 6 principais campos de atuação das cidades inteligentes, que são pessoas, economia, governo, meio ambiente, moradia e mobilidade. Nesse primeiro vídeo, nós vamos conversar sobre pessoas, economia e governo, e no próximo vídeo nós vamos conversar sobre meio ambiente, moradia e mobilidade. Vale ressaltar que essas 6 áreas, elas não estão organizadas de forma hierárquica, mas elas trabalham de forma horizontal. Então, nenhuma área é mais importante do que a outra. Todas elas são necessárias para que a gente tenha cidades organizadas de forma inteligente. Para começar, o campo das pessoas é muito interessante ressaltar porque, às vezes, quando as pessoas falam sobre cidades inteligentes, ficam só focadas em grandes projetos de tecnologia, com grandes plataformas, organizando o espaço urbano, e elas esquecem de colocar o ponto principal, o ponto-chave de uma cidade, que são as pessoas. Porque se uma cidade não tem pessoas, ela é uma cidade fantasma, não é mesmo? Então, o campo de Smart People, ou cidadãos inteligentes, é uma área em que está preocupada em motivar a criatividade, a sustentabilidade, de forma que o governo ele incentive uma educação de qualidade para que os cidadãos eles consigam utilizar a criatividade para gerar projetos inovadores. E assim, quando a gente tem a criatividade, a inovação e a educação trabalhando juntas, a gente consegue ter uma sociedade muito mais inclusiva, principalmente também com a participação da mulher em projetos de empreendedorismo, a mulher participando super ativamente da economia. Então a gente consegue tornar essa sociedade muito mais organizada e com ações de inclusão que façam com que a expectativa de vida aumente. Então torna uma sociedade muito mais organizada e muito mais agradável para se viver. Então por isso que é super importante falar do campo de Smart People ou de cidadãos inteligentes para começar a mover essa cidade inteligente. Então, do grupo de Smart People, a gente passa para o grupo de Smart Economy. E quando a gente conversa sobre Smart Economy ou uma economia inteligente, a gente não está falando sobre como mudar um sistema financeiro ou dizer que o capitalismo vai acabar. Não, é utilizar realmente essas formas que existem de economia, como o mundo está organizado nessa forma de economia, mas chamar para isso questões de inovação, uma questão de sustentabilidade e que a cidade, o espaço, ele entenda quais são as suas características para utilizar isso de forma que promova as ações daquela cidade. Então, quando a cidade entende se a economia dela está mais voltada para turismo ou para determinado tipo de área como agricultura ou uma forma mais empreendedora com serviços, a cidade ela consegue chamar mais atenção, ela consegue criar um rótulo para ela, uma identidade forte, e essa identidade faz com que ela não se destaque apenas no país, na nação onde ela está localizada, mas isso faz com que essa cidade seja também um sinônimo internacional. Então é muito legal quando a gente explora as características deste espaço urbano através da economia e que não fique copiando o modelo de um outro lugar, de uma outra cidade, mas sim utilize essa força econômica, porque sempre que passar por alguma turbulência, alguma crise econômica,
a cidade ela vai conseguir se recuperar e vai conseguir dar boas condições de vida para os seus cidadãos. Então, por isso que a gente passa para o terceiro campo, que é o de Smart Government, ou de um governo inteligente. Quando a gente fala de um Smart Governance, a gente está falando sobre um governo que ele utiliza as suas ações, a sua participação pública e permite também a participação da iniciativa privada, porque isso faz com que se desenvolvam iniciativas de pesquisa e desenvolvimento para gerar realmente projetos mais empreendedores e mais sustentáveis para essa cidade. Então, este governo inteligente, ele ajuda na participação, na coalizão entre participação pública e privada, que a gente chama de PPPs, e também é uma administração transparente, porque assim, a corrupção realmente, ela impacta demais no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pode ver, existe um ranking do transparency.org que faz com que os países mostrem o quão transparentes eles são, e neste ranking mostra, quanto mais transparente um governo é, com menos corrupção ele é, muito mais desenvolvido, muito mais resiliente e sustentável é essa nação. Então, o Smart Governance, ele tem que ter, além de uma participação pública e privada, um governo transparente, os dados abertos, para que projetos de empreendedorismo, projetos que ajudem na organização da cidade, sejam promovidos. Então, a gente consegue alinhar todo o objetivo da participação pública junto com projetos empreendedores dos cidadãos. É o que a gente costuma falar em cidades inteligentes de um top-down e bottom-up, ou seja, participações públicas de governo, grandes projetos acontecendo, mas ao mesmo tempo os cidadãos eles estão empoderados digitalmente para que eles se conectem com essas grandes plataformas de tecnologia. Então, se você gostou de saber mais sobre cidades inteligentes e essas três áreas que nós abordamos, pessoas, economia e governo, não perca o próximo vídeo, que nós vamos conversar sobre as áreas de meio ambiente, moradia e mobilidade.